Vamos continuar. Eu não sei se vocês estão ouvindo muito bem. Se o áudio estiver ruim, por favor, me avisem, me interrompam, a gente volta, tá? Meu nome é Mariana, eu vou falar com vocês hoje sobre como os processos digitais afetam a cadeia da construção civil. Não sei se vocês estão ouvindo muito bem. Se o áudio estiver ruim, por favor, me avise. Acho que tá dando um retorno, então, de ciência. Bom, quando a gente fala em processos digitais e novas tecnologias sendo aplicadas dentro da construção civil, a gente tem que ter em mente que qualquer mudança nas ferramentas que utilizamos, por menor que ela seja, acaba modificando todos os processos que envolvem essa ferramenta. A gente pode ainda ler e, segundo Nietzsche, chegar a dizer que essas mudam, inclusive, a forma como nós pensamos. Ele chegou a essa conclusão quando ele começou a ficar cego e começou a usar uma máquina de escrever primitiva para compor os seus trabalhos. Essa mudança que teve no estilo literário foi tão nítida, eles que acompanham o seu trabalho, que acabou surgindo uma teoria conhecida como teoria do meio. A teoria do meio nada mais é do que a crença de que mudanças no meio levam a mudanças epistêmicas, ou seja, a mudança na forma como na origem do nosso pensamento. Ou seja, muda de fato o nosso cérebro. Isso é muito nítido. Quando você pensa, por exemplo, na forma que você usava apenas a caligrafia para expressar os seus pensamentos e hoje você usa ferramentas digitais, como o computador, enfim. Outro exemplo claro de como uma mudança no meio provoca outras mudanças mais profundas é a introdução do carro como meio de transporte. Na época, a maioria das pessoas viajava a cavalo. Isso era muito bom em distâncias curtas. Mas conforme as cidades foram crescendo, a sociedade evoluindo e você tinha uma densidade populacional muito grande, essas formas de deslocamento foram se tornando muito restritivas, porque era muito lento, é muito caro e acabava sendo muito perigoso. O motor que movia as pessoas tinha uma mente própria e as taxas de fatalidade acabavam sendo muito mais altas do que nos centros de hoje. Nesse contexto, os veículos movidos a gasolina, eles eram uma solução, os carros eles passavam a ser uma solução, só que eles tinham barreiras culturais gigantescas e eles eram muito caros. Ou seja, você tinha um mindset daquela população naquela época muito restritiva. E uma frase muito famosa é que as pessoas poderiam escolher como elas solucionam o problema de transporte que elas tinham, provavelmente elas diriam que elas precisavam de cavalos mais rápidos, porque elas mindset muito restritivo. Na verdade, o problema não era esse, e deveria ser solucionado de uma outra mentalidade. A existência das pessoas era muito clara. Os carros, embora eles exigissem uma mudança de combustível diferente, habilidades diferentes, outro tipo de infraestrutura, eles proporcionam um benefício muito grande, mas mesmo assim, as pessoas ainda tinham desbloqueios. Tanto que, na época, que ganharam um carro, só que com um cavalo na frente, para as pessoas não terem um choque cultural tão grande. Hoje, nós estamos passando por uma situação muito semelhante. As pessoas estão mudando de meio, só que as pessoas continuam com um mindset muito restritivo, de que elas vão usar uma ferramenta nova e mudar nada. Ou então, não querem nem usar uma ferramenta nova. Só que digital, o novo meio que nós vivemos, digital é a nova dimensão da nossa realidade. Tudo mudou. O que nós vivemos hoje passa por uma ótica nova. Nós usamos ferramentas que fazem parte dos nossos corpos, praticamente, e nos permitem explorar o mundo de maneiras diferentes. E essas tecnologias penetram a indústria da construção civil, querendo ou não,
se você está preparado para isso ou não, já penetraram a construção civil. Um exemplo muito claro é que se você já foi num canteiro recentemente, é muito comum você ver a equipe mandando foto do projeto e a partir dessa foto levou para fazer a própria gestão. Não foi algo que foi imposto pela construtora. Então, não foi uma mudança abrupta que precisou de uma educação, foi algo completamente natural e que faz parte do dia a dia. É muito comum hoje você fazer conferência de alguns serviços por foto, né? Caso o canteiro, claro, tenha acesso à internet. Se tudo mudou ao nosso redor, porque ainda os nossos processos parecem os mesmos? Porque que algumas ferramentas que utilizamos são ainda extremamente tradicionais. Existem inúmeras tecnologias disponíveis para serem usadas e muitas outras vão surgir a partir de agora num ritmo ainda mais acelerado. Esse é um exemplo, ou melhor, um resultado de várias tecnologias. Esse museu, ele chama Graz, e ele fica na Áustria, ele foi finalizado em 2013. Ele mostra uma mudança fundamental, tá? Na forma como nós projetamos. Ele é uma forma não euclidiana, que não poderia jamais ser projetada ou representada por planos, cortes e elevações convencionais. Ele é uma manifestação de um conjunto de dados, ele é uma manifestação de aplicação de novos materiais, ele é uma manifestação de uma série de coisas. A partir desse ponto que nós estamos, a modelagem com software, ela deixa de ser uma ferramenta de representação e passa a ser a única forma de se realizar o projeto, análise e construção. Esse é apenas o começo das várias surpresas que nos aguardam daqui para frente. Mas como que os processos digitais e as novas ferramentas afetam a cadeia da construção civil? Se as ferramentas afetam a forma como nós pensamos, elas afetam o nosso dia a dia, como que mais profundamente elas podem mudar todas as nossas relações? Bom, primeiro vamos definir o que é a cadeia produtiva, a cadeia de fornecimento, a cadeia de suprimento, enfim, ou supply chain. A cadeia produtiva nada mais é do que o termo usado para descrever a hierarquia interconectada dos contratos de fornecimento, seja de serviço ou de material, que você precisa para você produzir o produto final, que no nosso caso específico é a construção. Tá? Vamos definir também o que são processos digitais. Processos digitais, a gente pode dizer que é um processo que foi automatizado a partir do uso de uma tecnologia, mas que ao mesmo tempo promove transformação de todas as interações que nós temos, das comunicações, das funções de negócio e dos modelos de negócios que nós temos, tá? Quando a gente une essas duas coisas e ainda pensa que, segundo o Bill Gates, né, quando você tem automação em um processo ou numa operação que é ineficiente, a ineficiência aumenta, automaticamente nós identificamos que apenas mudar a ferramenta e tornar os processos mais automáticos não muda, tá? Não muda nada, não é suficiente. A gente precisa saber exatamente qual o problema que nós temos e qual o problema que nós pretendemos resolver. Tá? Então, você não pode simplesmente aplicar uma ferramenta por aplicar, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Não é transformação digital e transformação dos seus processos, você não deve fazer simplesmente porque todo mundo fala que é importante. Você tem que saber onde você está e onde você quer ir com isso. A aplicação da tecnologia por si só não é suficiente, tem que ser extremamente estruturada. Então, vamos pensar. Quais são as ineficiências da nossa cadeia produtiva, né? A primeira ineficiência, eu vou destacar 4 aqui, mas claro que existem inúmeras, né? A primeira é
falta de incentivos para colaboração. Se você trabalha dentro da construção civil, se você não trabalha e já ouviu falar, é claro que as partes envolvidas dentro da nossa cadeia, elas têm posições antagônicas. Elas são estimuladas a adotar essa postura dia após dia. Cada ator tem o seu próprio interesse. Tem até essa charge que eu coloquei que eu achei muito interessante, que é assim, se esse projeto der certo, esse projeto é meu, se der certo, se cair é seu. Então, é exatamente essa postura que nós temos. Faltam incentivos para você trabalhar como um grupo. Outro exemplo, quando você está num canteiro de obras e você está trabalhando com vários fornecedores ou com vários subempreiteiros, empreiteiros, enfim, ou várias equipes, né? De repente, uma equipe de pintura é diferente da equipe que está fazendo a execução. Se uma dessas equipes puder passar na frente de outra equipe para adiantar o seu serviço, mas prejudicando a sequência da obra como um todo, ele vai fazer isso. E ele vai fazer isso para adiantar o seu pagamento, reduzir o tempo de execução do seu serviço, mas ele não pensa no todo. Ele não pensa, não, eu tenho que esperar aquela equipe entrar porque isso vai prejudicar. Não, ele vai simplesmente entrar, executar o serviço dele e ir embora. Além disso, quando você está fazendo uma programação, como eu disse, com várias equipes, ou até mesmo com profissionais liberais, com arquiteto, com engenheiro, cada ator vai adicionar um tempo extra para si próprio no cronograma, e que não corresponde à realidade. E muitas vezes isso vai produzir uma sequência numa velocidade que é totalmente diferente da real. Então, é um problema estrutural, faltam incentivos, eles não aparecem, a forma de contratação também que nós temos, ela impede essa postura colaborativa, as normas que nós temos também, elas estão amarradas de uma forma que é muito difícil, tá? E outro problema que nós temos, como eu acabei de destacar, é a própria estrutura da cadeia, né? A estrutura da cadeia, ela é extremamente instável, porque ela tem um caráter temporário, ou seja, você organiza a cadeia para atender aquele projeto. Então, você tem relações temporárias. E elas são altamente fragmentadas pela forma de contratação e, consequentemente, tudo isso produz uma ineficiência. Cada construção é um novo protótipo e todos os materiais vão para lá, enfim, então é um aspecto extremamente temporal. Ou seja, quando você fala numa grande obra, num projeto grande, numa grande construtora, numa grande incorporadora, você consegue ter engenharia de valor, você consegue desenhar relacionamentos a longo prazo com fornecedores, com profissionais e sempre trabalhar com as mesmas equipes. Mas quando você está falando em pequenas construções, isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? Justamente porque os relacionamentos, nesse caso, são um pouco mais complicados de você manter, né? Outra coisa, como eu falei, a cadeia é altamente fragmentada. Isso causa uma incerteza muito grande durante todo o tempo. As informações do projeto são deficientes. Você, às vezes, começa uma obra sem você nem ter o projeto de fundação pronto. Claro que isso é extremamente errado, mas acontece, é a realidade. E isso acontece por causa da alta fragmentação da construção. Os atores, eles não têm um relacionamento muito uniforme entre eles, e isso acaba gerando esse tipo de situação. E os problemas, eles são arrastados. Além disso, a gente tem uma assimetria da informação dentro da cadeia. Isso é o que torna o poker interessante. O que é a assimetria da informação? É você não saber a carta que o outro jogador tem. Isso é o que traz o risco, é isso que traz toda a diversão. Mas isso deixa de ser interessante quando envolve riscos reais, como você tem um projeto. A assimetria da informação, ela acontece justamente por essa fragmentação da cadeia, por você trabalhar em silos. Cada um tem um tanto de informação que não é distribuída entre todas as pessoas de maneira uniforme. Isso faz com que você não seja capaz de acessar a informação que você precisa. Isso faz com que você seja incapaz de
prever o futuro, prever o que você precisa para você estar executando o seu serviço. E essa falta de previsibilidade causa uma série de problemas. Um exemplo clássico de como a assimetria da informação pode causar problemas é quando você está trabalhando na especificação de materiais de uma residência de pequeno porte. O proprietário, ele vai lá, contrata uma equipe, ele contrata um arquiteto para fazer o projeto e um engenheiro para fazer a execução, geralmente. Esse engenheiro, além dele fazer a execução, ele também faz o projeto dos complementares e faz o projeto de estruturas. O proprietário, pela falta de conhecimento técnico e de interesse em se envolver na escolha dos fornecedores, ele acaba delegando esse trabalho para o arquiteto ou para o engenheiro. E esse profissional, nem sempre, mas na maioria das vezes, ele acaba tomando a decisão baseada nas empresas que ele já conhece ou naquelas que possuem melhor preço. Novos materiais, geralmente, eles são deixados de lado ou eles não são considerados na escolha. E isso não necessariamente prejudica a qualidade final do projeto, mas deixa de agregar, né? E um exemplo clássico, tintas, elas poderiam durar a vida toda, a vida útil inteira do seu prédio. Existe a tecnologia disponível, mas de relacionamento direto entre todas as partes, pela falta de trocas que existem entre os fornecedores e todos os players, pela falta de interesse em realizar essa troca de informação, esse tipo de material acaba nem chegando à indústria, tá? Outro problema que a gente tem é o fluxo financeiro. Quando você faz a contratação de um fornecedor ou de uma empreiteira para executar um serviço, uma vez executado esse serviço ou entregue esse material, leva pelo menos 30 dias para esse pagamento ser realizado para esse prestador de serviço ou fornecedor. Esse gap é o que te gera fluxo de caixa. Você tem um ganho com isso, né, de tempo, enfim, de fluxo, mas isso acaba prejudicando os demais atores da cadeia e você também, porque é aquilo, se ele sabe que ele vai receber em 30 dias, ele vai querer terminar o quanto antes, isso pode prejudicar o seu cronograma de repente, porque o que ele puder fazer para acelerar, ele vai acelerar, nem que isso comprometa a sua qualidade. Ou seja, isso gera uma série de desdobramentos e uma série de problemas que deveriam ser remediados. Voltando então, nós temos 4 problemas: falta de incentivo para colaborar, a estrutura da cadeia, a simetria da informação e fluxo financeiro. Quais ferramentas estão aí que podem me ajudar? Hoje, existem diversas ferramentas disponíveis que podem ajudar a otimizar cada um desses pontos e muitos outros que eu não consegui destacar na palestra de hoje. Você tem realidade aumentada, realidade virtual, que ajuda na visualização, você tem o BIM, que vai ajudar, de repente, em todos esses pontos, você tem impressão 3D, novos materiais, automação a partir do uso de robôs, drones, blockchain, que muda a forma de contratação, enfim. O que é interessante para você saber qual ferramenta usar é você identificar qual o problema que te afeta diretamente. Então, vamos supor, você trabalha principalmente com projetos de arquitetura e engenharia. Trabalhando diretamente nisso, qual é o principal problema que você tem? Documentação. Então como que eu posso fazer para automatizar o meu processo de documentação? Então de repente eu posso usar ferramentas como o BIM. Não, o meu problema é outro. O meu problema é que eu tenho que fazer uma série de revisões, eu fico perdendo muito tempo indo e voltando com o documento. Eu sempre trabalho geralmente com os mesmos profissionais, mas esse é o maior problema que eu tenho, revisão. Então de repente eu preciso de um serviço de cloud para aumentar a colaboração, enfim. Então, você tem que saber onde você está, onde você quer ir, para você escolher qual ferramenta que você tem que adotar.
Aqui eu trouxe um exemplo, que é o BIM 360. O BIM 360, ele é um ambiente comum de dados, onde você pode compartilhar informações de um projeto com diferentes stakeholders, sem necessariamente você estar trabalhando com softwares, né, porque de repente alguns softwares específicos, eles precisam de conhecimento. O BIM 360, por outro lado, ele é muito mais simples de você usar. O Arthur falou um pouco do BIM 360 na palestra dele de introdução, e caso vocês tenham interesse também, tem um curso sendo vendido na loja, se você perdeu a palestra, enfim. Existem outras tecnologias, como eu disse, como a realidade virtual e a realidade aumentada. No caso, elas permitem que você tenha um feedback durante a etapa de projeto. Às vezes você ir e voltar no projeto por causa de cliente, porque o cliente não conseguiu entender muito bem a proposta que você levou, o cliente quer 30 centímetros a mais, ou as imagens que você não mandou são suficientes, ele ficou pedindo revisão, então, de repente, a realidade aumentada e a realidade virtual, ela serve justamente para isso, você chamar o cliente para co-criar com você e evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Existem também tecnologias esse que eu acho extremamente interessante, que é o projeto Fractal, Project Fractal. Ele mistura modelagem algorítmica com design generativo e engenharia de opção. Então, você tem o Dynamo, né? E a partir do Dynamo você pode gerar várias opções básicas, então, de repente, você consegue testar milhões de possibilidades por ajuda de um algoritmo. Você é um humano com um computador, com um algoritmo, e isso aumenta a sua capacidade, aumenta a sua capacidade de interação com o seu projeto. Outra tecnologia que, para quem executa a obra, é muito bacana, são os drones. Eles ajudam no gerenciamento de forma geral, no acompanhamento de obra. Às vezes você não está próximo. Um drone hoje não custa muito caro, cada dia vem se tornando mais acessível e as capacidades que o drone te traz são inigualáveis, né? E ainda tem outras tecnologias que podem trazer um impacto muito maior do que o BIM, que é, por exemplo, o blockchain. Eu vou falar bem rapidinho, a gente está pensando em fazer um curso depois sobre isso, se vocês tiverem interesse, mas o blockchain, como que ele pode mudar, né, revolucionar a cadeia da construção civil? Facilitar a contratação de serviço e colaboração entre os profissionais. Não sei quantas de vocês entendem sobre o blockchain, mas um dos principais problemas que a gente tem hoje com o BIM é que as pessoas ficam com medo de fazer alteração no modelo e ser penalizado, enfim. Então, o blockchain, ele tem assinatura digital, né? Então, qualquer alteração no projeto seria notificada, seria assinada e todos receberiam a mesma atualização, então seria totalmente transparente, todas as relações mudariam, você poderia reduzir o tempo de pagamento, então reduziria de repente os problemas que a gente tem com o fluxo financeiro, enfim. Então são muitas tecnologias que estão aí, que podem resolver diversos problemas que nós temos. Só que não é para você sair por aí que nem um louco querendo adotar tudo, querendo aprender tudo. Primeiro você tem que estruturar muito bem, saber qual que é o seu problema, a partir daí estudar as tecnologias que existem disponíveis e ver como que você adotar, até o próprio BIM, né? O BIM, ele tem a resposta para inúmeros problemas que a gente tem dentro da nossa cadeia. Só que você tem que estudar como que você vai implantar ele, você tem que saber qual é o seu problema, por isso que cada implantação é uma implantação, por isso que você não tem nenhuma fórmula mágica, por isso que não é simplesmente você ir lá e fazer um treinamento de Revit, ou um treinamento de ArchiCAD, ou um treinamento de, seja lá qual software for, que vai resolver o seu problema. Né? O que resolve o seu problema é, primeiro, você identificar esse problema e você saber como implantar o BIM para resolver aquilo. Né? Não adianta você querer matar um mosquito com uma bazuca. Né? E é muitas vezes isso que a gente tenta fazer. A gente quer fazer muita coisa de uma vez, sendo que o seu problema era muito menor e poderia se resolver
ser resolvido de uma maneira muito mais simples. É claro que o ideal é você chegar na digitalização completa da sua empresa, todos os seus processos serem digitais, porque daí você consegue ter uma automação muito maior. Só que para isso você tem que ter operações mais inteligentes. E essas mudanças você vai fazendo aos poucos, né? Você não consegue fazer tudo isso de uma vez. Então a gente tem que parar de pensar que o que funcionou ontem e ainda funciona hoje vai funcionar amanhã. Os processos digitais, eles estão aí para ajudar você a resolver os problemas, né? E não você continuar empurrando com a barriga como sempre foi feito. E como eu disse, você querendo ou não, a tecnologia ela está aí, ela já está sendo integrada dia após dia. Os mobiles nos canteiros de obra já são uma realidade, não teve que ter treinamento nenhum para isso, foi uma transição completamente natural. E você não pode ficar de fora, né? Se tudo tem mudado, se todos os relacionamentos têm mudado, por que você continua o mesmo? E qual que tem sido a sua resposta, né? O que você tem feito para mudar? Era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode aproveitar esses minutinhos. Eu estou acompanhando aqui no chat. E obrigada pela presença.